Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube Financeiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, trabalho no mercado financeiro como assessor de investimentos e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dividendos. Mas antes de dar continuidade, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, assim você ajuda o canal a crescer também. E já deixa um like, ativa o sininho, que assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te avisar sempre que sair um vídeo novo no canal. Dividendos, né? Esse é o maior sonho da maioria dos investidores, inclusive o meu, é viver de dividendos, né? Ou seja, não precisar do seu trabalho para gerar uma renda. Isso se chama renda passiva, né? E no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma estratégia usada pelo Luiz Barsi para montar uma carteira previdenciária e viver de dividendos. Então, se você quer saber como que ele faz isso, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a estratégia usada por ele. Primeiro, quem que é Luiz Barsi? Luiz Barsi, ele é o maior investidor pessoa física da nossa bolsa. Ele tem cerca de mais de 2 bilhões de reais investido na bolsa brasileira. E ele utiliza da mesma estratégia há mais de 50 anos, né? Por isso que ele é considerado por muitos o Warren Buffett brasileiro. E para você que está chegando agora no mercado financeiro e não sabe muito bem ainda o que são os dividendos, eu vou te explicar. Dividendos é a remuneração dos sócios, né? Ou seja, os acionistas daquela empresa, né? Se você compra uma única ação que seja de alguma empresa listada em bolsa, você se torna um acionista daquela empresa e, por consequência, você tem direito de receber parte dos lucros gerados por aquela mesma empresa, né? Isso se chama os dividendos. E quanto mais ações você tiver daquela empresa, mais dividendos você recebe também. Por isso que é tão importante você fazer aportes frequentemente, né? E também quando você receber os seus dividendos, é importante que você reinvista. Assim aquela bola de neve cresce cada vez mais. Mas cada empresa tem uma política de distribuição de dividendos, né? Algumas distribuem mensalmente, trimestral, semestralmente e algumas anualmente, né? Mas não existe uma regra clara para que as empresas façam essa distribuição. Mas em média é distribuído cerca de 25% dos lucros da empresa, né? Isso é uma regra das empresas que têm lucro, ela tem que distribuir pelo menos esse percentual. Mas muitas, né, aquelas que são consolidadas no mercado, que não tem por onde crescer muito, acabam distribuindo muito mais do que isso. Algumas chegam a distribuir até 90% dos seus lucros em forma de dividendos para os seus acionistas. Entendido isso, qual é essa estratégia usada pelo Luiz Barsi para montar uma carteira previdenciária? Nada mais é do que escolher boas empresas a bons preços e que sejam boas pagadoras de dividendos. É aquele negócio, né? O simples funciona. E uma coisa importante que eu não mencionei é que quando a gente está falando de uma carteira previdenciária, é pensado sempre no longuíssimo prazo. Com isso em mente, você deve escolher empresas das quais gostaria de ser sócio por pelo menos aí 20, 30, 40 anos para frente. Então, pensando nisso, comenta aqui embaixo, né? Qual empresa você gostaria de ter na sua carteira se você pudesse mexer nela somente daqui 30 anos. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Como eu vou saber quais empresas eu devo comprar de acordo com essa estratégia? Por isso, Luiz Barsi ele desenvolveu um filtro com 4 características que você deve olhar na hora de decidir por comprar aquela empresa ou não. Se alguma dessas empresas que você escolheu não estiver dentro dessas 4 características, então você já deixa ela de lado e parte para uma nova análise. E o primeiro filtro é a perenidade do negócio, ou seja, né, as empresas que são necessárias para o nosso dia a dia. Né? Provavelmente essas empresas são aquelas que você recebe boletos mensalmente, né, como água, energia, conta de telefone. Então essas empresas são consideradas perenes, já que elas têm uma receita recorrente aí pelos próximos 20, 30, 40 anos, porque elas estão inseridas em um setor, os serviços que elas distribuem são essenciais para a maioria da população. E o segundo filtro é a política de dividendos, né? Para você, antes de comprar qualquer empresa, você precisa entender qual que é essa política, né? Como que ela faz para distribuir isso, né? Ela distribui de fato, é mensalmente, anualmente, semestralmente. Dessa forma você consegue prever na sua carteira quando você vai estar recebendo esses dividendos. Então é importante que você saiba de fato qual que é essa política de distribuição. E o terceiro filtro é a consolidação do mercado. Quanto tempo essa empresa existe? Quais são seus concorrentes? O que ela faz? Como ela consegue ganhar dinheiro através do seu negócio? É importante que
que você entenda essas características básicas a hora de escolher determinada empresa para colocar dentro da sua carteira. E o quarto filtro é analisar os resultados históricos dessa empresa. É uma empresa que dá lucro? Como que está essa lucratividade e sua rentabilidade, né? É importante você analisar os indicadores básicos dessa empresa. E você consegue fazer isso através do site Status Invest. Através desse site, basta você colocar aqui a empresa que você quer analisar. Vou colocar aqui a empresa do setor de energia, que é a Taesa. Então ela já te dá todos os indicadores fundamentalistas, né? O dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses, né? A cotação das últimas semanas, né? O valor atual dela, quanto que ela se valorizou também nos últimos 12 meses. Aqui tem um gráfico, né? Histórico da cotação de preço. Você vê que é uma empresa que se valorizou bastante nos últimos 5 anos. Então você consegue analisar todos esses indicadores básicos através desse site, né? O dividendo aqui, o PL, se essa empresa está cara, se está barata, né? Então eu não vou entrar a fundo nesses indicadores, mas num próximo vídeo a gente pode comentar como analisar uma empresa através dos indicadores fundamentalistas, né? Agora que você entendeu qual que é a estratégia que o Barsi usa, né? Os filtros que ele utiliza na hora de escolher boas empresas, pensando aí nessa carteira previdenciária, eu vou te mostrar aqui a forma que ele também utiliza para escolher os setores que compõem essas características, né, que ele utiliza na hora de escolher boas empresas. E ele criou um conceito desses setores que colocou o nome como BEST, com 2 S, né, que são os bancos, seguros, saneamento, elétricas e telecom. Então, o nome BEST compõe esses 5 setores, né, que são os setores mais seguros da bolsa, né? Eu particularmente não conhecia esse conceito por esse nome, mas dentro da minha carteira de investimentos pessoal, eu tenho empresas desses 5 setores, né? E por que ele colocou esse nome, né, e decidiu investir nesses 5 setores específicos, pensando aí na sua carteira previdenciária? Porque são setores considerados perenes. E como mencionado antes, isso quer dizer que são os setores que dificilmente os serviços prestados por essas empresas vão deixar de existir, uma vez que essas empresas estão inseridas no dia a dia da maior parte da população, né? Então, esses serviços são essenciais para a maioria das pessoas. Então, dificilmente uma empresa do setor elétrico ou de saneamento vai deixar de existir daqui 30, 50 anos. Pegando um exemplo aqui da empresa Taesa, né, que eu usei lá atrás. Ela é uma empresa do setor elétrico, transmissão de energia. E essa empresa, quando ela vai fazer um contrato de concessão, esses contratos são de longuíssimo prazo, né, de no mínimo 30 anos. Então é uma empresa que consegue ter uma previsibilidade de receita. Então ela consegue fazer bons pagamentos de dividendos. Então quando você investe numa empresa como a Taesa, não é uma indicação de compra, é só um exemplo, você consegue saber que uma empresa como ela faz contratos muito longos, então com isso ela vai ter uma previsão aí de receita e também de distribuição de dividendos. Claro que é preciso identificar, né, as melhores empresas dentro de cada setor. Aqui eu só estou passando um conceito da estratégia. Dentro desses mesmos setores você vai encontrar também empresas que são ruins. Por isso que é importante você fazer toda uma análise antes de decidir por escolher qual empresa deve entrar na sua carteira. Não é porque aquela empresa é desse setor que você vai sair comprando. Eu puxei um dado de 2020 que mostra as 10 principais empresas que pagaram os maiores dividendos. E como você pode ver na tabela, o único setor que foi mencionado nesse vídeo e que não entrou como as melhores pagadoras de dividendos de 2020 foi o setor bancário. Então é um setor que consegue ganhar muito dinheiro independente da situação que o país esteja vivendo, né? Porque ele tem uma coisa que no mercado financeiro chama de spread, que ele consegue pegar dinheiro e emprestar para as outras pessoas com uma taxa muito maior. Quando você investe no banco, você está emprestando dinheiro para ele, ele te paga uma taxa, só que ele cobra daquela outra pessoa como forma de empréstimo uma taxa muito maior. Então ele ganha nessa diferença. E os dados do último trimestre, né, que
os bancos apresentou os resultados, mostra isso, né? Que são bancos extremamente lucrativos. Então, dificilmente você vai ver um banco como esse quebrando. Um setor que dá muito lucro. E esse vídeo, né, de novo, não é nenhuma recomendação de compra. Eu só quero apresentar aqui a estratégia usada pelo Luiz Barsi, que tem funcionado, né, há muitos anos, né, há mais de 50 anos ele utiliza da mesma estratégia. Então, se você realmente quer viver de uma renda passiva, né, o famoso dinheiro trabalhando por você, é importante que você invista em setores considerados mais seguros, né? Dificilmente você vai ver empresas desses setores caindo 10% no dia ou subindo também 10%, né? Claro que pode acontecer algum fato relevante dessas empresas que faz com que ela suba ou caia abruptamente, né? Mas isso dificilmente acontece, por isso que são considerados empresas, né, setores mais resilientes, né? Durante a crise, a gente conseguiu ver esses setores com menos volatilidade. Claro que durante a crise tudo caiu, mas esses setores acabaram sofrendo menos. Então, quando você tem uma pessoa com um histórico como ele, né, fazendo determinada estratégia, é bom sempre a gente levar em consideração na hora de investir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis passar aqui um pouquinho dessa estratégia utilizada pelo Luiz Barsi, pela Louise Barsi, que é a filha dele. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Comenta aqui embaixo se você gostou. Aproveita para compartilhar também com aquele seu amigo que está investindo, pensando aí numa carteira de longo prazo. Não esquece de deixar o like, ativa as notificações também e se você ainda não se inscreveu, já clica no botão de se inscrever e eu te espero no próximo vídeo.